Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você pode dizer assim: como condenou o mundo? Condenou o mundo no sentido de que no dia que ele terminou o prazo para o mundo e o mundo foi condenado. Então, amados irmãos, o negócio é o seguinte: o prazo já está correndo. O relógio está avançando. Os Noés de hoje estão edificando. E quanto tempo resta para nós? Quanto tempo resta para os nossos filhos? Por isso, a nossa esperança é que com a comunhão de hoje à noite e amanhã de manhã, nós todos sejamos despertados. Senhor, eu quero a salvação da minha casa. Eu quero a salvação de toda a minha casa. Eu quero a salvação de meus filhos. Só o Senhor pode salvar. Você tem que vir firmar uma aliança comigo. Tem que ter esse desejo, esse coração, esse anelo. Bom, vamos voltar para Mateus 24. E não perceberam, versículo 39, não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui, o Senhor falou, vai acontecer isso, mas para com a nossa casa, para com a minha casa, para com a sua casa, nós precisamos ter um anelo. Senhor, quanto à minha casa, eu quero que, se estiver 2 no campo, os 2 sejam tomados. Eu quero que na minha casa, se 2 estiverem trabalhando no moinho, as 2 sejam tomadas. Eu não quero na minha casa que um seja tomado e deixado o outro. Tá certo? Nós queremos que todos sejam tomados. Nós estamos aqui para isso. Diga para o seu cônjuge, eu quero que sejamos tomados juntos. Você não vai falar para o seu esposo e esposa, eu quero ser tomado e quero que você fique. Você vai falar isso aí? Nós queremos que todos sejam levados. Eu quero ser levado, eu quero que meus filhos sejam levados, quero que minha esposa seja levada. Nós queremos todos, tá certo? Toda a família. E ainda mais, para o caso de Noé, as noras foram também, né? Então, quer dizer, genro, nora, tem que ir todo mundo. Você não pode dizer assim, não, é só meu filho e minha filha, genro e nora, não quero saber. Não pode. Tem que ser todo mundo. Agora, se tem nora e sogra que estão brigadas, hoje é o dia de reconciliação. Porque a nora vai dizer, eu quero que minha sogra vá junto. E a sogra tem que falar, eu quero que minha nora vá junto, tá certo? Parece brincadeira, mas a gente sabe de muitas coisas que ocorrem por aí, certo? Então, mas salvação é assim. O genro tem que falar, eu quero que minha sogra seja salva, certo? Assim, toda casa, tá certo? E olha só o versículo 42 de Mateus 24. 2 estarão, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós precisamos vigiar. Nós não sabemos o dia que vem. Nós não temos olhos que a gente consegue discernir. A casa ficou pronta, agora eles entraram. A gente sabe que quem estiver pronto vai entrar, mas você consegue ver tudo, você não consegue ver. Por isso a gente não sabe a hora. Mas a gente sabe, o negócio está próximo, não é?
Olha, as coisas estão acontecendo hoje. O que está acontecendo na vida da igreja, amados irmãos, é uma salvação para nós. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente olha com os olhos espirituais o que está acontecendo hoje no nosso meio, a gente tem que dizer, graças ao Senhor, estou na vida da igreja. Eu estou vivendo esses tempos, eu estou participando desses tempos. Não é isso? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Agora preste atenção, versículo 43. Mas considerai isto. Se o Senhor Jesus está nos mandando considerar, é bom a gente considerar, irmãos. Tá certo? Porque se ele falou, é bom prestar atenção. É bom prestar atenção. O que ele diz? Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Esse versículo tem dois aspectos. O primeiro aspecto é exatamente o que o versículo 42 diz. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque a vinda do Senhor é como vinda do ladrão, tá certo? Ninguém sabe a hora que vem. Agora, o outro aspecto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Muitas vezes a interpretação que se dava a esse versículo é o seguinte, de que existem tesouros na casa e que o Senhor então viria como ladrão e tomaria os tesouros, aqueles que são preciosos para ele, e levaria. Isso aqui é num aspecto. Mas aqui diz que o pai de família, preste atenção, o pai de família, se soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então o Senhor aqui está querendo nos mostrar ainda uma outra coisa. Assim como nós não sabemos quando o Senhor voltará para levar os seus, nós também não sabemos quando Satanás virá para a nossa casa tentando arrombar a nossa casa. Os irmãos entendem? E existe uma responsabilidade que é do pai de família. O pai de família não pode deixar o ladrão arrombar a casa. Nós precisamos, por um lado, ficar vigilantes, porque nós não sabemos a que hora, quando o Senhor virá. Mas, por outro lado, nós também precisamos ficar vigilantes, porque nós não sabemos quando virá Satanás para arrombar a nossa casa, para destruir a nossa casa. No original, essa palavra arrombar é minar. Ele cava por baixo. Quando menos você espera, ele já entrou. Eu creio que todos nós temos uma experiência. Por exemplo, uma experiência dos casados. Marido está no trabalho, diz, que bom, vou voltar para casa agora, vou pegar minha esposa, daí nós vamos para a reunião, desfrutar do Senhor, né? Chega em casa e não sei o que aconteceu, surge a maior briga. Não é? Você já experimentou isso? Surge a maior briga, depois nenhum dos dois está com vontade de ir para a reunião. Satanás arrombou a casa. Está vendo? Arrombou a casa. Agora, é responsabilidade do pai de família não deixar que a casa seja arrombada. Então, a questão da nossa vigilância é uma vigilância dupla. Por um lado, vigiando, porque nós não sabemos a que hora virá o Senhor. Mas também, por outro lado, vigiando, porque nós não sabemos a hora em que Satanás vai entrar na nossa casa para arrombar e destruir. Algumas famílias estão numa situação de destruição, porque Satanás entrou. De repente, o filho foi levado. Ou a filha foi levada. Ou, em algumas famílias, o pai foi levado. A mãe foi levada. Estou falando de ser levado no sentido de que Satanás
tomou conta. Não é? E aí a família não está completa no serviço a Deus. Houve um dano. Isso é sério. Nós que somos pais de família, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. E o Senhor está falando aqui, se o pai de família soubesse, não deixaria. Então ele está dando uma responsabilidade para o pai de família. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, eu creio que existe já um panorama nesse mundo em que nós vivemos, as coisas que estão acontecendo, e um chamamento de Deus para nós, e o desejo de Deus firmar uma aliança com aqueles que são dele. A importância de nós estarmos vigilantes, para que a nossa casa não seja arrombada, destruída pelo inimigo. Aí, entramos no versículo 45. E o versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Esse versículo é aplicado de uma maneira muito adequada para os pais, para os chefes de família, para os pais. Por quê? Porque exatamente para os pais, Deus confiou vidas, que são os filhos. E esses filhos lhe foram confiados. E esses filhos devem ser também conservos. Isto é, servem juntos. Se Deus entregou os filhos, é para que nós possamos levar os nossos filhos a serem conservos. Se eu sou servo, eu quero que meu filho seja conservo. Certo? Também sirva ao Senhor. Se os pais servem ao Senhor, precisamos ter o desejo dos filhos servir ao Senhor. Eu creio que esse é o sentimento de todos os pais aqui presentes. Eu quero que meus filhos sirvam ao Senhor. Eu não ouvi nenhum pai falar, eu não quero que meu filho sirva ao Senhor. Mas, já ouvi pais falarem, eu quero que meus filhos sirvam ao Senhor, mas também sejam homens bem-sucedidos, que ganhem muito dinheiro. Bom, sobre isso aí nós vamos ver mais na frente. Olha só, quando confiou os filhos, ou os conservos, lhes confiou também para dar-lhes sustento, quer dizer, dar o alimento a seu tempo. Os pais têm uma grande responsabilidade diante do Senhor, que é alimentar os seus filhos espiritualmente no seu devido tempo. Quando diz a seu devido tempo, sustento a seu tempo, significa não pode tardar. Alguns meses atrás eu estive num país e estava um irmão que serve, todo alegre, né? Porque tinha nascido a filhinha, 2 meses e tal. Estava todo alegre. Eu perguntei assim, de quantas em quantas horas, né? Toma mamadeira. Eu não me lembro, acho que é 4 horas, uma coisa assim. Dizem, quando chega no tempo, você dá, já falhou? Não. Você já falou alguma vez para o nenê? Diz assim, papai está muito ocupado, daqui a umas 8 horas, papai volta e te dá, tá bom? Já fez isso aí? Não, eu nunca fiz isso aí. Daí eu perguntei para ele, você já fez isso para um irmão? Já. Nossos filhos, quando são nenês, fisicamente, a gente cuidava disso aqui. Por que quando cresce espiritualmente a gente não pode dar seu devido tempo? Isso é muito importante. Tem que preparar o alimento adequado, certo? E tem que dar seu devido tempo. Essa aqui é a responsabilidade que o Senhor entregou.
Daí diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim.